Boa noite a todos. Satisfação enorme estar nessa mesa incrível aqui da Flipossos. Lembrando que a Flipossos está fazendo 20 anos de história aqui na nossa cidade. E a gente, vira e mexe, tem a possibilidade de falar sobre arte marginal, literatura marginal, arte em geral. E hoje com a Isa fazendo um lindo mural aqui. Antes de eu começar a bater o papo aqui com o pessoal da mesa, eu queria falar com a Isa. Isa, seja bem-vinda. Você que vai fazer um mural para a gente enquanto a mesa está rodando. Queria que você falasse um pouco do que vem por aí na sua ilustração. Muito boa noite, pessoal. Para mim é uma grande satisfação estar aqui nesse evento que a gente acompanha desde que a gente é criancinha. Desde de tempo da escola, a gente vem visitar, então, para mim, foi uma satisfação muito grande ser convidada para estar aqui hoje. Hoje eu fui convidada para desenvolver um mural de grafite, mas eu também sou DJ. Né? Eu estava comentando com o Tadeu um pouquinho antes da gente entrar, que a discotecagem e o grafite surgiram na minha vida no mesmo ano, na mesma época. O hip-hop ele me tocou e salvou, assim, a minha vida mesmo, no sentido de conseguir encontrar um ofício, que é a discotecagem, né? Eu atuo como DJ, é minha profissão, e um hobby, que é o grafite. Então, hoje, eu vou retratar uma menina, que é uma DJ e grafiteira, então, trazendo a representatividade feminina, né? Que para mim é muito importante, foi através, vendo uma mulher sendo DJ, que eu tive vontade de ser DJ. Então, a partir do momento que a gente se identifica e a gente tem essa representatividade, a gente entende o tanto que é importante ter mulheres em locais de destaque, ter mulheres que fazem arte. E o grafite, para mim, ele está muito no lugar do impacto social que ele pode gerar. Então, durante esses anos, né, como grafiteira, eu sempre estou procurando revitalizar espaços, principalmente de escolas e instituições. Então, eu já, assim, com o contato, né, que eu tive com outros grafiteiros, eu consegui desenvolver muros enormes, assim, com mais de 40 artistas envolvidos, e eu estando na produção. Então, fiz toda a produção para acontecer esses eventos e a gente revitalizou realmente, trazendo uma nova vida mesmo para a escola, para as instituições, que muitas vezes elas estão com muros degradados, muros cinzas, e as próprias crianças e os adolescentes acham muito legal, né, quando tem cor, quando tem vida nas escolas, e aí eles até falam: nossa, eu fiquei até com vontade de vir para a escola, mais por conta do grafite que está acontecendo. Então, estamos aí, já estou há 6 anos atuando como DJ e grafiteira. As duas coisas estão andando juntas aí e pretendo continuar cada vez mais. Obrigado, Isa. Muito uma salva obrigada, de palmas para a gente. Isa. E bom trabalho aí. O pessoal então vai acompanhar a Isa ilustrando enquanto a gente está no nosso papo aqui nessa mesa incrível. Estou muito feliz de estar aqui. Eu vou apresentar brevemente cada um e depois a gente vai começar o nosso papo. Bom, a gente está aqui com o Hugo Paz, que é poeta e escritor, que vem ampliando sua linguagem artística para o campo das artes plásticas, especialmente através de experimentações pictóricas. Sua produção transita entre palavra e imagem, revelando as camadas sensíveis e simbólicas da vivência periférica, e está com seu livro Rastros de Luta, que está sendo vendido aqui. Depois da mesa, o pessoal pode conversar, pode trocar ideia, tirar foto. Agradecer a presença da Gisele aqui, que apareceu. Gi, seja bem-vinda. O André Fernandes, que é escritor, cineasta, palestrante, e é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores articuladores da mídia comunitária do Brasil. Ele é fundador da agência de notícias das favelas, do Instituto Data ANF, da ANF Produções e da Casa da Favela, que acontece lá na Flip, também tem um selo editorial, depois ele vai falar sobre isso. E o André constrói pontes entre territórios e narrativas, trazendo à tona as histórias invisibilizadas das comunidades. A Kalimann Chiappini... É Chiappini ou Chiappini? Chiappini. Kalimann Chiappini, que é artista multilinguagem e autora do livro Grita, que vai ser publicado agora pela Casa da Favela. Ela vai falar também um pouco. Tanto ela quanto o Hugo vão declamar também, vão ler poesias aqui para a gente. A Kalimann também é criadora de campanha e projetos de impacto social,
com a Chiappini Filmes e realizou a exposição Serpente do Mundo, na qual corpo, voz e território se fundem em sua arte. Ela vai falar um pouco também para a gente. E meu mano Bebeto, MB2, que é o nosso rapper daqui da cidade, agitador cultural, rapper, como eu disse, empresário. Ele está à frente da marca da moda periférica Interior. Estou usando Interior, inclusive. E o Bebeto é super talentoso, é um orgulho para a gente aqui de Poços de Caldas ter ele aqui no nosso time e produzindo arte. E eu queria abrir aqui o nosso papo, né, com vocês. Queria fazer uma rodada aqui que cada um falasse um pouco de como que a sua identidade foi transformada em arte, qual momento ela foi transformada. Se quiser começar, Hugo. Som. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer imenso estar com vocês aqui hoje. 3.8, né? Nossa, o tempo passou, gente, parece que foi ontem. Uma salva de palmas, aniversário do Hugo hoje. 1987. Nessa data querida, muita felicidade. Viva o Hugo! Obrigado. Engraçado, né? Eu pensei, nossa, vai ser em grande estilo na Flipostos, né? Então, muita coisa passa na nossa cabeça. 3.8, eu falei, meu Deus, o tempo vai passando tão rápido. Eu lembro que há 25 anos atrás, quando eu conheci o hip-hop, ainda um jovem ali na periferia de Osasco, contato com grafite, com rap. Então, ali já havia as camadas sociais, né? A questão do preconceito, das injustiças sociais, o racismo, a violência urbana e social também, tantas coisas que a gente vê. Então, nem sonhava em ser escritor. E é uma luta, como posso dizer, é um meio de denunciar, né? Da gente se proteger de uma sociedade que nos aniquila o tempo inteiro, né? Então, a literatura veio como uma ferramenta de inclusão, de transformação, de conscientização, né? Eu queria ser músico. Eu tive o grande sonho de ser músico. Eu conheci o rap, eu tinha meus 13 para 14 anos. Então, eu estava conhecendo o hip-hop ali naquele período, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, eu estava conhecendo o rap e o grafite. E, assim, um jovem da periferia, já com uma mente muito engajada, né? Então, assim, lá no meu bairro, a molecada ouvia muito rap, então o pessoal já tinha esse senso crítico, né? Então, a gente, desde muito novos, assim. Então, a gente já falava sobre os problemas do nosso país, a questão da corrupção, da desigualdade, da miséria, de vários fatores aí que agravam, né, as pessoas que moram na periferia. Então, a questão do proletário mesmo. Então, desde cedo já tem que começar a trabalhar. Então, chutando latinha, panfletando, a gente tentando sobreviver como a gente podia, não é? Mas os livros entraram muito cedo na minha vida, então comecei lendo história em quadrinhos, gibis, literatura infanto-juvenil. E a minha família, que tem toda uma questão de religião, não é? Na questão, meu pai está mais no campo da filosofia, que no caso é budismo, minha mãe espírita. Então ambos tentaram me puxar cada um para um lado. Cheguei a frequentar tanto o budismo como o espiritismo, tanto que minha mãe é de Uberaba, né? Do Triângulo Mineiro. E ela foi vizinha do Chico Xavier. Eu lembro que a última vez que eu havia ido para Minas foi em 96. Ela mostrou a casa do Chico Xavier. E meus pais se encontraram na religião, eu me encontrei nas artes, na literatura, não é? Então, a música veio como uma possibilidade, como eu falei, né? Que foi o grafite, o rap. E tentei ser músico também, por incentivo do meu primo. E também veio a cultura popular, a cultura regional, que no meu bairro onde eu moro é muito forte isso, né, das manifestações populares. Então foi incrementando um pouco de tudo, um pouco do rap, um pouco da cultura popular, do samba, do reggae também, o grafite. Então no grafite já foi um encontro um pouco com as artes plásticas, não é? Então isso já foi me ajudando a desenvolver ali o senso crítico e também na minha produção, porque vai começando a dar embasamento e você vai
criando ali né, até do campo da leitura mesmo. Como eu falei, comecei a ler literatura infanto-juvenil, depois os gibis. Daí, assim, nem sonhava ser autor, porque antes tinha sonho de ser biólogo, né? Então, eu parei com a música, depois veio a biologia. Então, foi um pouco de tudo. Tentei ser jogador de basquete, tentei fazer um pouco de tudo, né? Então, o sonho era ser músico ou ser jogador de basquete. Depois que ser biólogo. Daí fiz um semestre de biologia, porque meu pai trabalhou no Instituto Butantan, mais de 30 anos. Minha mãe trabalhava na USP também. Falei, meu sonho. Então, eu frequentava muito ali desde criança, né? Falei, eu quero trabalhar aqui na área de biologia, natureza, os animais. Então, cheguei a fazer um semestre de biologia em 2008. Tinha conhecido os saraus em 2006. Eles montaram uma ONG cultural perto de casa. Comecei a frequentar os saraus, né? Frequentar essa ONG. Fiquei encantado, porque até então nem sabia que podia falar poesia, né? Falei, nossa, interessante. Tem um espaço que pode falar poesia. Eu quero conhecer aí como funciona isso. Daí falei, opa, aí dá para tentar alguma coisa, né? Daí foi um pouco de tudo isso, né? Então, quando eu conheci os saraus, tranquei a faculdade de biologia em 2008, fui tentar fazer técnico em radiologia em 2009, daí não tinha dado certo, fiz um módulo só, daí eu falei, agora vamos arriscar escrever, vamos ver o que dá. E como já estava frequentando saraus, tinha alguns amigos escritores também, fiquei encantado com aquele universo, né? Falei, meu, vou me arriscar. Eu posso falar dos meus sentimentos, me expressar. Então, aquilo me permitiu, a poesia me libertou, né, de tantas atrocidades, tantos problemas que a gente via, não é? Então, a poesia me deu uma possibilidade de enxergar um mundo que eu não conhecia. Então, vi alguns autores que falavam, nossa, mas é interessante, que nem quando eu comecei a ler Paulo Freire, eu falei, meu Deus do céu, é interessante. Lembro dos meus tempos de escola, pô, o cara está pensando igual. Bem que eu pensava sobre educação, como outros autores também que falavam sobre educação, eu falei, nossa, a questão é a escola nos aprisionar, do conhecimento. O conhecimento é libertário, mas o modelo de escola que eu pensava, quando era muito jovem, Paulo Freire falava e outros autores falavam, eu falei, nossa, eu preciso entrar nessa onda dos livros. Então, foi aí que fui formando, né? Então, você vai lendo um pouco aqui, um pouco ali, vai se descobrindo. Então, vários caminhos ali. Então, foi uma trajetória meio louca na minha vida. Muito massa. Depois a gente vai ouvir o Hugo falar e declamar para a gente. Kalimann, e você? Queria te ouvir um pouco, né? Como que a sua identidade aí foi transformada em arte? Legal. Só falar, Hugo, tá dando certo, né? São 8 livros, né? Que você tá aí. Então, 8 caramba, livros. que boa trajetória. Eu acho que, assim, a escrita, a arte, eu sou um caso real de que a escrita salvou a minha vida, assim, eu considero. Eu perdi meus pais quando eu tinha 3 anos de idade, não os conheci e cresci numa instituição até os 19 anos, na Baixada do Rio de Janeiro. Eu fiz todos os serviços assim que todo mundo que não tem as melhores condições do mundo pode fazer. Então, limpei, passei, tudo. Já vendi coisas, fiz comida, tudo. E sem uma perspectiva real do que eu poderia fazer na minha vida. Mas a arte, ela sempre esteve na minha cabeça. E eu fazia músicas, eu escrevia textos. Mas eu nunca imaginei que isso poderia me dar dinheiro. E essa era a minha grande missão na minha vida, ganhar dinheiro para me sustentar. Em algum momento, falaram para mim que tinha um trabalho de secretária numa gravadora musical. E falaram, você sabe mexer com computador? Eu falei, sei, com certeza, eu vou lá, vou... Eu não sabia nada, nunca tinha nem visto um computador. Cheguei lá e fiz o que eu sabia fazer de melhor, que era ganhar tempo. Então, peguei o telefone e comecei a ver o meu entorno, e as pessoas compunham. Eu falei, nossa, olha, as pessoas fazem isso, elas estão compondo. Aí tinha um compositor que ele estava... Porque é o processo musical, né? Às vezes você demora um dia inteiro para fazer uma música, às vezes ela vem muito rápido, mas às vezes demora. E tinha um casal, 2 pessoas compondo, um homem e uma mulher, o dia inteiro, e eu fazendo minhas coisas, aquilo tudo rolando, e eles precisavam de uma frase para colocar numa música.
Aí eu, naquela coisa toda, já não aguentava mais, eu falei, bota tal frase. Aí o compositor, o cara da música foi lá e, pô, deu certinho. Passou um tempo, ele voltou de novo, falou, ouve essa música. Aí eu ouvi, ele falou, falta esse trecho. O que você acha? Eu falei, bota tal frase. Ele falou, você é a compositora? Eu falei, sim, sou. E esse foi o dia que eu mudei de profissão mais rápido da minha vida. Eu comecei, foi no primeiro dia, eu comecei a atender o telefone, no final do dia eu era compositora. Quando foi em 2013, eu tive a música mais tocada do país, que é uma música chamada Vidro Fumê, foi um sertanejo. Porque eu caí logo nessa galera que compunha assim, de uma forma profissional mesmo, uma forma mercadológica. Eu fui dentro da música, fui. Compus muitas músicas, e em algum momento, aquilo tudo, nossa, eu queria estudar, queria fazer roteiros, grandes histórias, fui estudar audiovisual, estudei roteiro, direção, tudo. Larguei a música, não completamente, eu sou uma compositora, mas eu fui escrever roteiros. Então, escrevi um filme em 2017, que foi meu primeiro filme, foi um longa-metragem, ele foi para o Festival do Rio. Depois, esse filme me levou para Berlim, e aí eu fui embora. Então, é isso. Uou, que legal, parabéns. Depois a gente vai ouvir mais. E depois eu vou pedir para você declamar também, falar um pouco para a gente, né? É isso, gente, que legal, né? Que história legal. Vamos ouvir o André agora, o André que é super conhecido aí na arte marginal, na literatura. André, como que a sua identidade virou sua arte? Olha, gente, eu tinha pensado que eu ia falar antes da Kalimann, que eu ia levantar ela e ia cortar, mas olha só, gente, eu me emocionei aqui, porque a história da Kalimann é realmente muito emocionante, né? É uma história de muita superação, e aí eu estou começando de trás para frente a minha fala, né? É muita superação, e nós da Casa da Favela, quando vimos o livro dela, li outras coisas que ela escreveu. Tem um livro, vou falar o título, né? Chama Jesus, Alegria do Morro, né? Que na realidade é um filme. Eu falei, li o roteiro, falei, não, vamos lançar esse livro aqui também, né? Mas a história da Kalimann é de muita superação. E eu vou publicar uma matéria, Tadeu, no dia 1º de maio, na Agência de Notícias Favelas, contando um pouco do que aconteceu com Kalimann, como é que nós estamos aqui, né, sobre a questão do livro dela, que ela vai falar um pouquinho mais depois. Vocês vão ver essa história no portal da Agência de Notícias das Favelas, que eu vou contar para vocês. Mas como é que nós chegamos aqui, né? Bom, eu era fuzileiro naval, tropa de elite do país. Me tornei missionário de uma organização chamada Jocum, Jovens com uma Missão, e abandonei a principal tropa de elite do país e falei assim, quero ser missionário. Bom, estou dando minha vida pelo país, vou dar minha vida, né, pelas almas, e quero ir para a África. Queria ir para a África para ajudar os pobres. Fui fazer um curso de missões urbanas, fui para o Morro do Borel, lá na Tijuca. Depois eu fui fazer um outro período no Morro Santa Marta, ou Dona Marta, ali em Botafogo. E aí eu não precisava ir para a África. E daí, ali, fazendo esse trabalho, um dia, fazendo uma obra de um ambulatório, subindo e descendo, Morro Santa Marta, ali em Botafogo, muito íngreme, começou uma operação policial, tinha umas crianças me ajudando, e aí eu falei, vamos para casa, eu vou dar mais uma viagem. Quando eu estou descendo para pegar mais uma viagem de material de construção, vem um policial na minha direção, subindo com uma metralhadora apontada, mandou eu parar, levantar a camisa. Eu falei assim, posso me identificar? Quando eu fiz assim, ele provavelmente achou que eu fosse pegar alguma coisa, ia pegar minha carteira. Ele enfiou a metralhadora na minha barriga, eu caí, ele começou a me chutar. Eu, evangélico, olhei para a tarjeta dele, ex-fuzileiro naval, a identificação, a braçadeira de identificação do batalhão de choque, batalhão do Tenente Unes da minha igreja. Eu falei, calma, fulano, eu sou da igreja do Tenente Unes. E aquilo, então, fez com que eu não virasse mais uma estatística, porque no Rio de Janeiro, nessa época, existia uma gratificação por bravura, em que os policiais que mostrassem... Andava com uma segunda arma, né, como fazem muitos por aí, botasse a arma ali e dissesse que era uma troca de tiro, todo mundo acreditava, e ele ainda ganhava um soldo por ter assassinado mais um favelado. Aquilo me fez, então,
entender o que todas as pessoas nas periferias do Brasil passam, de uma maneira ou de outra, né, esse aviltamento pelo Estado. Quando não é um tapa na cara, quando não é um espancamento, é a falta d'água, é a falta de saneamento, é a falta de educação. Cultura, um pouco mais, porque a gente resiste. Né? A cultura é a resistência, né? O samba, é o funk, é o pagode, né? É o hip-hop, né, colega? E aí a gente começou a denunciar essas violações de direitos humanos. 10, 15 telefonemas, Tadeu, todos os dias da imprensa, e eu falei, vamos democratizar isso. Aí, no dia 8 de janeiro de 2001, portanto, vai fazer 25 anos, nós colocamos no ar o site da Agência de Notícias das Favelas, onde os próprios moradores se tornaram narradores das suas histórias, não a grande imprensa, e uma semana depois a Reuters noticiou surge a primeira agência de notícias favelas no mundo. De lá para cá foram muitas coisas, eu vou contar um pouco mais, mas essas histórias e muito mais estão aqui no Perseguindo um Sonho, né, que depois eu vou poder contar mais um pouco. Não está aqui, está na Neo Marginal. O livro está na Neo Marginal. Está vendendo lá na tela da Neo Marginal. Neo Marginal, né? E vou falar depois aqui sobre os outros livros, porque eu quis escrever um livro e aí vi as dificuldades de uma editora. Aí falei, vamos montar uma editora. E montamos uma editora e hoje ela chama Casa da Favela. Estamos na nossa 3ª edição na Flip, como casa parceiro também. E, se Deus quiser, né, Gisele, vamos estar aqui também em todas as próximas edições da Flip Postos também. E vamos falar um pouco mais, contar essa história. Obrigado. Lá na tenda Neo Marginal está o Vitor Miranda, o Wesley Barbosa, que é um pessoal muito bacana, que é também da literatura marginal. Então, quem não conhece, eu convido. É lá no final do corredor, então tem os livros também. E depois a gente vai fazer mais algumas perguntas para vocês falarem mais diretamente. Bebeto, meu mano, querido amigo, talentoso rapper, me conta um pouco de como que a sua identidade se transformou na sua arte. Boa noite para geral aí, pessoal que está aqui. Cara, eu comecei... meu primeiro contato com a arte foi através da dança, do break dance, né? Mas desde muito pequeno eu já tinha muita facilidade com as palavras, assim. Até na minha época de adolescência, assim, eu tinha fama, eu escrevia cartas para meus amigos quando ele queria sair com as meninas. O cara falava, escreve uma cartinha de amor, e eu tinha facilidade com as palavras, mas nem imaginava. Conquistando as meninas todas. Mas eu conquistava para os caras, né? Mas eu tinha muita facilidade desde pequeno com as palavras, né? Mas eu não imaginava que essa poesia, essa facilidade de dominar as palavras poderia transformar isso num rap. E aí isso aí foi lá anos 90, né? Aquela adolescência, aquela rebeldia, influenciado pela banda do meu primo K2, uma banda de rock, andava de skate, aquela adolescência, aquela acho que a geração nossa, eu gosto de dizer que foi a melhor, né? Anos quem é de 83 aqui, 82, né? Enfim. E aí comecei muito timidamente a me expressar ali nas minhas letras, ali, falar as coisas que eu sentia. E também não entendia o lance racial, não entendia várias coisas, eu ainda não entendia. Tinha facilidade com as palavras. Para o lance da dança, eu não me dei muito bem. Eu até costumo brincar que se eu não fosse um MC, um rapper, eu ia ser um bailarino. Eu gosto muito de dançar, eu admiro os artistas que conseguem cantar e dançar, mas não me dei certo com a dança. Fui pro rap, e intimamente comecei a me expressar ali nas letras, e muito assim, aquela coisa dentro de casa, sem mostrar para ninguém. Passaram-se anos, né? Até eu ter a oportunidade de encontrar meu primeiro grupo de rap chamado Clanos, que realmente foram quem me abraçou, assim, gostaram do timbre da minha voz, me acolheram. E aí comecei com um grupo de rap e aquele amadorismo, aquela vontade só de dominar o mundo, de se expressar, de falar as coisas que a gente sente. Em 2007, eu formei na faculdade de administração de empresas e, paralelo a isso, eu montei uma marca de roupa chamada Interior. E depois de mais de 15 anos me conhecendo, hoje em dia eu posso dizer que acho que eu montei a Interior porque acho que todo jovem preto sempre teve algum problema com autoestima, com beleza. E mais do que nunca, cara, hoje em dia eu acredito que a roupa, a gente sabe o poder que a roupa tem nas pessoas, né, de elevar a autoestima, de transformar. Então, o motivo de eu ter criado a Interior lá em 2007 foi com esse intuito de realmente de querer ser visto, de querer ser bem-quisto, de querer ser bem visto. Tanto é que a Interior é uma marca que tem muita personalidade. Só fazer um parênteses, tem uma lojinha ali, o pessoal que depois quiser conhecer os produtos.
E aí eu segui fazendo rap. Em 2009, meu grupo de rap, a gente foi para o programa Astros do SBT. Ficamos em segundo lugar lá. E aí você tem que pensar o seguinte, era 2009. Quem realmente acompanha a cena do rap, da cultura hip-hop, sabe que 2009 estava bem em declínio, Racionais já fazia quase 10 anos que não lançava nada, estava tudo muito devagar, e a gente apareceu aqui em Poços de Caldas numa televisão a nível nacional, assim. E aí o YouTube tinha entrado ele tinha entrado no Brasil em 2007, se eu não me engano. A gente mal sabia postar vídeo na internet. Resumo das ideias, a gente não aproveitou muito essa onda de ter aparecido numa televisão a nível nacional, mas continuamos com o grupo, fazendo shows. A gente sempre gostava muito daquilo que a gente fazia com o Clanos, né? E aí, em 2015, o grupo de rap acabou, e desde 2015 eu sigo em carreira solo, fazendo rap, trabalhando com música. E agora, recentemente, em outubro do ano passado, eu brinco com a minha esposa que eu zerei a vida porque eu tive a oportunidade de ir lá no Bronx, na verdade, conhecer onde o hip-hop nasceu. Então, eu sou um cara, nesse exato momento, que transborda muito o hip-hop, assim, de eu poder ter ido lá beber da fonte, porque a gente escutava sobre o Bronx, sobre tudo que assola a cultura hip-hop, porque o hip-hop é uma cultura norte-americana, né? Não a gente faz rap no Brasil, mas é uma música que nasceu lá. E por mais que a gente escutava, eu jamais imaginava que eu lá atrás, com as minhas poesias, com aquele meu jeito tímido, eu poderia ter a oportunidade de conhecer lá. Então, é isso. Hoje eu vou fazer um show aqui, depois da roda de conversa. Espero que todos fiquem aqui. E é isso. Muito massa, Bebeto. Conheçam o trabalho do MB2 e fiquem aqui para o show, que vale muito a pena. Aí, vai ter um sorteio da Interior também, então vai ter um sorteio. de olho aí. Quero o número, hein? Aí sim, aí sim. Obrigado, viu? A gente vai continuar o papo, mas antes de qualquer coisa, eu sou muito admirador do seu som, sobretudo, né? Eu acho que vale muito a pena o pessoal ficar aí para ouvir. Hugo, eu queria te fazer uma pergunta. Você está explorando também as artes plásticas, né? E quando a gente fala de pintura, sempre que a gente fala de periferia, nos vem à cabeça grafite, murais, e sempre que a gente fala de pintura nos espaços brancos, sem ser marginalizados, a gente encara a pintura nas galerias de artes, nos quadros caros, e por puro preconceito, assim, né? Como que você acha que a arte marginal consegue quebrar essas barreiras? E você que está trabalhando também com uma outra forma de linguagem, né, através da imagem, como que você acha que tem essa comunicação? Bom, Tadeu, acredito que você levando para as periferias, que eu participei de uma exposição, ano retrasado lá em Taboão da Serra. E eu fiquei encantado, né, porque levei minhas obras e vendo as pessoas vindo conversar, até também quando eu participei no Centro Cultural Santa Amaro, ver o pessoal das escolas, os alunos. Então, acredito que é difícil, não vou mentir. Para você conseguir expor, é uma barreira. Tem toda a questão de gastos, logísticas. Tem muitas dificuldades, que é realmente romper com isso, né? Porque tem essa questão financeira, que é complicado, como eu falei da logística também. E eu acredito que você levando para os espaços públicos, né? Escolas, ONGs, centros culturais, na própria periferia mesmo, e dialogar com as pessoas que não têm acesso, sabe? Então, que nem eu realizo muito trabalho em ONGs, escolas, centros de acolhida, e ali você vai ter um reflexo, né, que aquelas vivências podem agregar para as pessoas. Não é que nem eu já trabalhei com projetos com moradores em situação de rua. E eu vi coisas fantásticas ali. Histórias fantásticas, né? Porque muitos queriam serem vistos. E quando você chega com um projeto de artes e mostra para eles que eles podem, que eles têm a capacidade, é uma coisa incrível, porque eles se permitem. Você rompe com a barreira, não é? Eu estou nessa luta assim para expor os quadros, né? Então, essa questão das grandes galerias, que realmente é muito complicado, que eu falar bem para você é verdade, pessoal, é terrível, viu?
assim, um absurdo. Eu lembro até que, na época da faculdade, que eu sou formado em artes visuais, né? Então, ter voltado a pintar, depois que eu tinha parado de fazer grafite, que eu cheguei a fazer pichação também, pessoal, não vou mentir, não. Eu cheguei a pichar um tempo também. Não vou mentir, não, vou contar. Eu cheguei a pichar. Se eu não me engano, eu dei uma parada, acho que em 2003. Parei de fazer grafite, pichação, acho que foi 2003. Quando eu voltei para fazer a faculdade de artes visuais, por incentivo de um professor, que era professor de meios de impressão, que a gente trabalhava muito a xilogravura, né, nessa disciplina. Então ele me incentivou, falou, vai dentro da sua linha, dentro do seu estilo e se joga. Então, para vocês verem como um professor pode incentivar, como uma pessoa pode incentivar a outra. E esse professor me incentivou a voltar a pintar. Então, eu comecei a me jogar, não é? E eu lembro que na aula de curadoria, a professora chegou e falou para a gente assim, é o seguinte, para um artista expor no MAM, às vezes vocês nunca ouviram falar o nome do artista, né? Às vezes o cara é o filho de um bancário, ele vai expor no MAM, porque o pai dele vai patrocinar a exposição. Eu falei, meu Deus do céu. Banqueiro? Eu falei, meu... Eu falei, o que eu faço agora? E assim, eu estava naquela alucinação toda de voltar a pintar. Falei, quero expor, que não sei o quê, divulgar o trabalho. Daí quando a professora falou isso, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Eu falei, cara, mas o espaço é muito elitizado, como que eu faço para romper com isso? Então, expor em saraus também. É tentar chegar nas pessoas que não têm acesso. Porque, como eu falei, nesses encontros que eu tive, escolas, ONGs, centros de acolhida, abrigos... Nossa, já pensei até em centro espírita. Centro espírita, centro budista, já pensei até nesses espaços. Para vocês verem, né, pessoal, como a força das artes, a força dos livros, da poesia, consegue chegar nesses lugares, né? Dialogar com as pessoas. Então, é você se atirar, é você se arriscar. Enquanto não tem esses espaços, beleza, não consigo expor numa grande galeria, eu tenho que me atirar e tentar expor em outros lugares. Entendeu? E para mim, eu achei muito importante isso, porque levar mesmo, sabe, levar para a quebrada, levar para as escolas, levar para as ONGs, levar para os espaços que até então eu percebi que com as pessoas que eu ia conversar não tinha muito assim, eles não tinham muito acesso. Então eu queria mostrar, porque assim, quando até estava conversando com um amigo meu uns tempos assim, e ele falou para mim assim, agora pegar um pouco, intercalar a literatura e as artes plásticas, né? Eu falei assim, até chegou um tempo que eu pensei em parar. Falei, isso já estava, não ia antes do 8º livro. Eu cheguei e falei para esse meu amigo, eu falei, vou parar, não dá, é difícil, muito literatura no Brasil é difícil, artes no Brasil é muito difícil. Esse amigo meu falou, cara, é o seguinte, você tem que construir a sua narrativa. Você tem que construir a sua narrativa, porque você tem que saber quem você é, de onde você veio. E seja autêntico e original aquilo que você faz. Porque é assim que os grandes artistas fizeram. Basquiat fez isso. Solano Trindade fez isso. João Antônio fez isso. Tantos outros autores aí da literatura marginal, da literatura negra. Carolina Maria de Jesus fez isso. Vai naquilo que é a sua linha, na sua vivência. E eu fiquei pensando nisso, né? Falei, é isso mesmo. Então, eu me assumo hoje como um escritor periférico, um escritor marginal. Antigamente, tinha um certo, né? Tinha uma certa resistência, porque a gente via, às vezes, como era encarado, né? Então, como eu vou ocupar esses espaços? E eu fui, hoje, não que eu antes não me assumisse, não é? Mas é você assumir uma identidade dentro da questão de uma produção mesmo. A minha literatura não tem cânone. A minha literatura não tem uma estrutura poética, simétrica, ou ornamentada, ou metrificada, como querer chamar. É uma literatura de protesto, de resistência, que fala das dores de um homem negro, proletário, que já viu a morte de frente 2 vezes, que teve um pai que, quando nasceu, o pai foi internado no manicômio, que, inclusive, eu ia falar isso no início da fala. Então, eu nasci, há 38 anos atrás, meu pai foi internado no manicômio. E minha avó, de Uberaba, veio da roça, né?
naquela época, lá na roça, em Uberaba. Então, assim, não tinha muito acesso à informação como tem hoje, né? E foi lá para cuidar de mim. Então, meu pai ficou internado 8 meses. E sofri tentativa de abuso sexual na minha infância. Sofri. Eu tinha, acho que, mais ou menos os meus 8 anos. Pelo filho da uma amiga da minha mãe. A gente passou muita necessidade. A minha madrinha levava comida de resto de feira para a gente comer. Então, o negócio foi feio. A minha literatura e minhas artes é isso. Eu tento colocar isso no papel, na tela, entendeu? De forma abstrata, que eu vou dentro desse campo do abstracionismo, né? Que também puxa as tags ali, então, a linguagem urbana, o grafite. Um pouco do piche também, como eu falei, né? Trago um pouco tudo ali dentro de um processo criativo. Então, é isso. E quando eu vou nesses espaços, eu chego e falo, ó, eu passei por isso na minha vida, a arte, para mim, se tornou a minha ferramenta, e eu falo para as pessoas, isso me possibilita sonhar e acreditar em poder acordar todos os dias com um propósito de vida. Então, foi meio que isso, né? Onde que o pessoal... Salve de palmas, por favor. Uma fala dessa. Pois é. O pessoal consegue ver as suas telas na internet? Tem algum lugar que você posta, que você publica? Tem no meu Instagram, né, que é @HugoRodriguesPaz. Ali é uma mistura um pouco do... que eu estou arriscando a compor também, né? A música tinha estacionado lá atrás, mas às vezes arrisco fazer alguma coisinha lá. Bebeto, montar Então, um grupo tem um pouco aqui de já, tudo. Tem um pouco de tudo. Dos textos, das pinturas, dos eventos. Ali tem um pouco da... toda a minha história, né? Artística, O no pessoal Instagram. pode acessar, então, aí, o Instagram do Hugo. Kalimann, eu queria que você falasse um pouco do seu livro, do Grita, e também da exposição Semente do Mundo, que você... Nossa, falei semente. Serpente do Mundo, onde você explorou temas profundos de impacto social, e seu livro tá bonito, eu vi aqui. Gratidão. Esse livro... É até interessante que a gente está na Filipostos esse ano, é biografia, né? Esse livro ele não é sobre minha biografia, mas ele é sobre uma inquietação minha. Então, o processo ele faz parte de mim, né? Então, eu acredito que... E ao mesmo tempo, ele traz também muitas mulheres. Quando foi ali em 2018, eu me senti muito incomodada pelo discurso de ódio às mulheres aqui no meu próprio país. E como eu sempre fui um espírito livre também e tentei achar os melhores lugares e territórios para a minha própria sobrevivência, eu comecei a aplicar para trabalhar em outros lugares. E aí surgiu uma oportunidade de ir para a Índia. E eu fui para a Índia, fiquei lá. Eu sou documentarista também. Depois, como eu falei, eu me formei em audiovisual. E aí comecei a fazer documentários com esse filme que me levou para fora. Isso me abriu algumas portas. E aí eu fui para a Índia. Eu morei 2 anos na Índia. Depois eu fui também para alguns países, como Costa do Marfim e Gana. Eu fiquei 1 ano e meio entre esses 2 países. E depois eu morei 1 ano no Oriente Médio. E essa inquietação, ela foi comigo. Ela foi comigo sobre essa curiosidade que me atormentava sobre o meu próprio espaço. Então, que seria o espaço da mulher. Assim como Simone, várias outras feministas falam, tipo, a gente não nasce mulher, né? A gente se descobre por uma série de questões, que são questões de convivência humana e profissionais, e com nossos próprios amigos e companheiros, e... enfim, de várias relações. E eu, curiosa com tudo isso, eu entrei numa pesquisa sobre qual que seria o espaço da mulher em diferentes sociedades. Então, esse livro ele traz todas essas mulheres algumas dessas mulheres que eu encontrei nos últimos 4 anos em diferentes lugares, diferentes países. E é um livro de poemas. Eu chamo ele de Grita, porque eu acho que é isso também que não que nós mulheres que a gente deve sair por aí gritando, não é isso. Mas a gente sabe que, em alguns momentos, é só isso que nos basta. Então, até para nos defender e para a gente se impor. E aí ele é histórias e poemas de impacto, porque impacto é o impacto social, que é com que eu trabalho há todo esse tempo.
E são histórias e poemas de várias mulheres, são histórias, contos desses encontros que eu tive com elas e do tanto que elas me inspiraram. E aí esse é um fruto. A gente pode passar para o pessoal dar uma olhada nas fotos que tem no livro? Sim, com certeza. Obrigada. Vamos passando, que é muito bonito. Ela não tem ainda à venda, então acho que seria legal vocês olhando aí, que vale muito a pena. Ô, Kalimann, e aí, essa sua visão de mundo, né, que você fala, que você tem, né, que você vem dessa escalada, como que você vê a arte como resistência? Porque não é para todo mundo que eu acredito que a arte seja como resistência, mas a arte periférica em especial. E eu queria saber aonde que fica o afeto, porque quando a gente fala da arte periférica, parece que a gente só fala de dor, parece que a gente só fala das dificuldades. Onde que está o afeto na sua arte? A arte é resistência, né? Ela é persistência, a arte, eu acho que ela impacta a todas as pessoas, né? É impressionante isso, como nós, seres humanos, nós precisamos nos manter na... É muito importante, sabe, a profissão artista, porque no meio de tudo isso que está acontecendo na nossa vida, principalmente nesse momento agora, de guerras no mundo, então a gente tem um respiro. Então, eu acho que ela vem para acarinhar também. A arte é isso, ela não é só... Ela não é só tristeza, impacto, ela não é só... Não, ela vem te impactar também com beleza. A arte ela está aí para nos mostrar que tem um outro lado da moeda. Então, eu acho que é isso. Esse é o poder da arte. Ela tá para quem quer, é juízo de gosto. Então, a gente vai procurar na arte aquilo que nos, que nos emociona, que faz sentido para nós. Eu acho que... desculpa, qual que foi? Eu perguntei da arte como resistência e depois a parte do afeto na sua arte, onde que ela fica? Bom, resistência é isso. Bom, acho que é tudo. Ela tá... eu não estou resistindo a ela. Eu vou te falar. Ela tá... Acho que a arte, ela tá... Ela é tão criativa, né? Eu não sou uma criativa. Ela, como o amigo falou, né? Você foi... sempre ela teve com você. É assim que eu me sinto também. Ela teve comigo. É algo que eu não sei explicar, talvez. Por exemplo, quando eu faço uma música, eu não sei, às vezes, de onde vem aquilo. Por exemplo, eu escrevo um livro, esse livro. Eu não poderia fazer outra peça dessa, porque foi parte de um processo. Foi algo que eu vivi. Então, agora eu faço estou escrevendo outros livros, outras histórias, outras músicas, outro tipo de arte, outro tipo de fotografia, mas esse foi parte de algo que me impactou naquele momento. Então, é isso. E ela tá... Eu não sei explicar a arte, realmente, não sei. Se alguém souber, por favor, me diga. E ela vem para ser isso. Ela vem... eu não estou pretendendo, na verdade, como o Hugo disse também, acho que a gente sempre tem que falar a nossa verdade, né? A gente tem que falar a nossa verdade. E é isso que vai, na verdade, nos conectar com outras pessoas. Então, eu não estou pretendendo na minha vida muitas coisas, a não ser falar do meu entorno. Eu sou uma documentarista. O que me move é falar daquilo que eu vejo e do que eu sinto também. E aí, se outras pessoas sentem também o mesmo e se sentem interessadas por isso, aí a gente cria essa fusão. Muito bom. Muito bom. André, agora eu queria falar com você um pouco mais aprofundado aí da notícia das favelas, que não deixa de ser um marco na mídia alternativa, né? E como que você vê as histórias das favelas para redefinir narrativas? Porque dentro de uma ideia de perspectiva de que por muito tempo quem contou a história da favela foi o Estado, foi a polícia, foi a política partidária especial. E eu queria que, além disso, você falasse também um pouco dos livros que você publica. Olha, quando a imprensa começou a me procurar na década de 90, no início da década de 90, querendo subir a favela, porque hoje é muito fácil, né? Hoje todo mundo tem um celular, hoje todo mundo filma, isso é muito importante, né? Então, a globalização ela proporcionou, né, que a internet tivesse aí na mão de todo mundo, mas naquela época não. Imagina, em 2001, quando nós fizemos o primeiro site, era HTML.
25 anos atrás, né? Era internet de escada. Era caro fazer um site, né? E antes disso, então, nem se fala, né? Então, no início da década de 90, era tudo muito difícil. E aí, essa minha ideia de democratizar a informação da favela pela favela veio principalmente o seguinte: lá no Rio a gente tinha 3 grandes jornais: o Globo, o Dia e o JB. Naquela época, o jornal impresso era potente, né? Hoje, enfim, nós persistimos, tá? Nós temos o nosso jornal A Voz da Favela, que é mensal, com 50 mil exemplares. É o maior jornal impresso no país. Ninguém roda mais 50 mil exemplares no país. Ninguém. Ninguém. Nem o Globo. Ninguém roda mais 50 mil exemplares. A gente roda porque circula na favela. A galera gosta, né? Mas tinha esses 3 principais jornais que, quando acontecia uma coisa na favela, cada um contava uma história diferente. Por quê? Era contada por jornalistas que vinham de fora para ouvir. E, quando ouvia quem primeiro? O Estado. O que aconteceu, comandante? Aconteceu uma troca de tiro e esses 7 elementos aqui foram mortos. Ninguém do nosso lado foi ferido, mas esses 7 elementos foram mortos. Mas vamos ouvir aqui os moradores. Vamos deixar o morador falar? E aí foi essa história de construção de narrativa da favela pela favela. É a democratização da favela, né, da informação da favela pelo próprio favelado. E aí, né, depois a tecnologia foi acontecendo. Quando eu conheci o WordPress em 2005 para 2006, eu falei: gente, ô glória, imagina, a gente vai poder ter pessoas no mundo inteiro entrando com login e senha, publicando sem saber HTML. Cara, que revolução! E aí, hoje, são mais de 800 colaboradores que têm login e senha para publicar no nosso portal, espalhados pelo país, né? Para a gente conversar como gente grande, nós somos o primeiro veículo de comunicação alternativa a publicar um manual de redação estilo, a exemplo das grandes editoras, né? E aí veio essa ideia de como é que a gente mantém isso? Porque, imagina, eu, né, há mais de 25 anos que eu tive essa ideia. O que a gente fez, né? Vamos montar uma empresa, Roberto Marinho, né? Não. Vamos montar uma ONG. E montamos uma ONG. Mas como é que a gente mantém a ONG? Como é que mantém 50 mil exemplares de jornal? Aí eu fui fazer jornalismo depois, que eu criei a Agência de Notícias das Favelas. E aí eu fui entender como é que trabalha com publicidade e tal, como é que edita um livro, a porcentagem que fica para nós, editores. Aí eu falei: vamos criar uma editora, né? Vamos trabalhar, vamos fazer um filme, vamos criar uma produtora. Aí montamos um segundo CNPJ, começamos a trabalhar com publicidade. Criamos um modelo de mídia revolucionário que está dentro das favelas, onde a gente remunera os moradores. Pô, vamos levantar dados das favelas. Criamos um terceiro CNPJ. Tudo que a gente cria em negócios é para sustentar a ONG. Então, diferente de qualquer outro empresário que nasceu para poder gerar lucro, se sobrar um pouquinho, bota no social, a minha missão de vida é democratizar a informação das favelas. Então, depois desse primeiro livro, que é o Perseguindo o Sonho, que está na 3ª edição, indo para a 4ª, traduzido também para o inglês, para o italiano e agora para o espanhol, eu escrevi com um grupo de parceiros o Novos Rumos da Comunicação Comunitária no Brasil. Eu organizei com o prefácio da Ivana Bente, né, da vice-reitora da UFRJ, da ECO-UFRJ, do Itamar Silva. A comunicação comunitária hoje ela é usada, ela é uma matéria da faculdade de jornalismo, de comunicação, né? Então, como tem muito pouca bibliografia, esses 2 livros e o manual de redação estilo da Agência de Notícias Favela têm sido muito utilizados, né? Bom, depois nós lançamos pela nossa editora o 400 contra 1, uma história do Comando Vermelho, do William da Silva Lima, já falecido. Era conhecido como professor. Ele nunca foi traficante, ele era assaltante. Quando criaram o Comando Vermelho na Ilha Grande, juntaram presos comuns com presos políticos. Vocês conhecem a história, porque esse livro virou filme pela Globo Filmes, né? Então, vocês podem ver, é o livro da nossa editora, né? O Cultura Viva Comunitária no Brasil e na América Latina, do Alexandre Santini, que hoje é presidente da Fundação Casa Rui Barbosa, e agora o Grita, que nós temos a honra, né, o privilégio de ter participado de um co-lançamento
na realidade, que virou lançamento pela nossa editora, porque a outra editora ela deu um golpe na Kalimann. Isso, as coisas acontecem, infelizmente. Né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, e nem pudor, porque eu, como jornalista, né, muitas das vezes nós somos premiados. Né? Meu mentor, meu professor, chama-se Caco Barcelos. Quem já ouviu falar? Alguém já leu O Abusado, do Caco Barcelos? O livro dele, que é um best-seller. Então, eu sou personagem do início ao fim do livro. Então, assim, entre no meu Instagram depois, vejam lá os depoimentos do Caco Barcelos sobre o nosso trabalho. Então, assim, às vezes a gente recebe prêmio, mas às vezes tem pessoas que não gostam de nós, jornalistas, também, porque a gente fala a verdade. Então, essa história da Kalimann, infelizmente, foi uma coisa, Tadeu, péssima. Você já está ciente da história, né? Em que não temos o livro dela aqui, porque nós tivemos que mudar a ISBN, todas as coisas, e por isso o livro dela não está aqui, mas queria que vocês, já que estou falando do livro dela, dessem o contato, entrasse lá, @Casa da Favela, ou @Agência de Notícias das Favelas, ou @jornalista André Fernandes com a só, e vamos pegar lá, ou cari.escreve, né, que é o Instagram dela, para poder pegar o contato de vocês e já deixar o livro à vontade para vocês. E, para finalizar, é isso. A gente fez também um trabalho ao contrário, porque, quando nós criamos esse selo editorial no passado, era uma coisa muito ampla, a NF Produções, né? Porque era editora, era produtora, trabalhava com publicidade, eventos. E aí, em 2019, nós fomos para a Flip pela primeira vez, a nossa editora. Aí chegou lá, a gente pagou caro para poder botar numa mesa lá os nossos livros, né, da nossa editora. Aí eu encontrei o Jacé Andarilho, lá de Antares, encontrei o Raul Santiago, lá do Complexo do Alemão, encontrei a Gisele Martins, lá da Maré, encontrei o Renê Silva, lá do Complexo também. Aí nos reunimos, cada um estava numa mesa, em um lugar. Eu falei, pô, a gente não tem um lugar para a gente. Aí eu sonhei com a Casa da Favela. Mais um sonho, né, que eu fico... esse é o título do primeiro livro, Perseguindo um Sonho, né? Vamos criar um espaço nosso. Aí pensei em Casa da Favela. Há 3 anos atrás, fomos lá com a coragem, alugamos uma casa no Centro Histórico, fomos conversar com a direção da Flip, falamos, olha, aqui a gente quer ser parceiro, nós vamos chegar aqui, nesses dias todos da Flip, aqui com uma edição especial para cá, com 20 mil exemplares do jornal A Voz da Favela. O pessoal da Flip, então venham ser nossos parceiros, né? Porque o maior impresso circulando durante a Flip é o jornal A Voz da Favela. Estamos indo para o 3º ano. Ano passado nós já tivemos o patrocínio da Caixa Econômica Federal. E, se tiverem em Paraty, por favor, cheguem lá durante o dia ou à noite no baile de favela, lá na nossa Casa da Favela. Mais ou menos isso, gente. Que eu adoro, inclusive. Salve de palmas. A Casa da Favela... Desculpa. Então é isso. Eu falei que nós fomos ao inverso, porque a Casa da Favela depois deu start, né? Caramba, esse é o nosso selo editorial. A gente já tinha editora, eu não gostava muito do nome, a NF Produções como editora, e aí a nossa editora recentemente virou, então, o selo editorial Casa da Favela. Obrigado. Ficou até mais humanizado, né? E lá na Flip a gente sabe que tem as críticas que tem na Flip em Paraty é muito ligada ao elitismo, né? Que também acontece lá. A gente está para o 2º ano agora sem a Flipei, que era as editoras independentes acontecendo. E a Casa da Favela, ela hoje é um símbolo, né, na Flip. Eu vou há muitos anos na Flip, todos os anos, e eu sei que é um símbolo muito grande, assim, de mostrar, olha lá, todo mundo vai ser ouvido, ou quem é de certa forma colocado no mudo na vida, lá é ouvido, né? Então isso é muito legal. Tadeu, só um gancho aqui. Claro. Inclusive, convidados, tem uma entrevista também no programa Provocações da TV Cultura. Isso foi em 2013. Depois você põe lá algo Paz no YouTube, tem algumas coisas lá minhas, né? E o Antônio Bojan perguntou para mim sobre a Flip. Eu lembro como fosse hoje. Eu falei, acho que poderia dar mais espaço para nós, autores independentes, né? Que esse espaço é do povo. Eu lembro que eu falei para ele, como fosse hoje. A gente ocupar esse espaço mesmo, né? A literatura é do povo, as pessoas têm que ter acesso, né? E como você falou, né, de ser um espaço meio elitizado, então... A gente precisa se apropriar, né, espaços como esse, né? É isso aí. Bebeto, queria falar contigo um pouco agora da moda, né? Você que vem do hip hop, o rapper. E a moda, a gente sabe que historicamente é também uma expressão cultural. Você falou um pouco aí
da vaidade, inclusive, né, dentro da sua própria busca, né? Como que é mesclar esse empreendedorismo, né, a moda mesmo, junto com o rap, assim? Como que você constrói isso dentro de você e como que você quer que isso chegue no mundo? Essa palavra empreendedorismo, ela é muito utilizada hoje em dia, né? Mas contar para vocês como é que surgiu realmente a Interior. Eu formei na faculdade, último ano de faculdade, já não consegui arrumar emprego porque o curso que eu tinha tinha que ter uma capacitação a mais, não bastava só o curso superior, precisava ter o inglês na época de administração de empresas. E aí eu tinha uma folha A4 com uma estampa da Interior. E aí eu fui numa loja, essas lojas que o pessoal faz camiseta. Cheguei e falei assim, cara, queria montar uma marca de roupas e tal. Aí o cara falou assim, mano, aqui pra gente fazer as camisetas, a gente precisa fazer 12 peças iguais. Menos de 12 a gente não faz. Aí, hoje em dia, as pessoas falam que foi um empreendedorismo da minha parte, mas eu peguei e juntei 12 amigos meus. Na verdade, não foram 12, foram 8 só que me deram o dinheiro inicial no começo, assim. Eu chegava com essa folha A4, com a estampa, falava assim, mano, vou montar uma marca de roupa e a estampa vai ser assim. Punha a folha no peito, assim. Aí os caras, tal. Aí desses 12, eu precisava juntar dinheiro de 12. Aí 8 só me deram o dinheiro, tal. Aí fui lá, completei um pouco, fiz as 12 primeiras camisetas da Interior. Fiz as 12 viraram 24, depois viraram 48. E aí, desde o começo, como eu sou envolvido com música, o que eu fazia? Eu sempre dava camiseta para os meus amigos tocarem. Então, o cara ia tocar um samba lá, mano, põe minha camiseta. E aí, depois de alguns anos, eu também fiz um curso no Sebrae. O cara falou assim, mano, o que você faz há muitos anos, que é vestir as pessoas, hoje em dia é o maior plano de negócio das empresas, que é você pegar um digital influencer e falar para o cara usar sua roupa, falar bem do seu produto. Mas eu fazia isso lá em 2007, meio no inconsciente coletivo. E aí, realmente, a Interior ela começou a dar uma despontada, porque eu brinco com a minha esposa assim, que no começo assim, eu via uma pessoa de interior assim, eu ficava flertando com a pessoa, namorar, podia ser homem, mulher, ficava super feliz assim. E aí chegou uma época que eu falava assim, hoje eu quero encontrar 20 pessoas de interior na rua, e eu consegui encontrar. E graças a Deus assim, no meio dessa brincadeira, eu consegui presentear vários artistas que eu admiro, o próprio Brau. Depois vocês pesquisem, tem uma foto minha no Instagram do Brau. A história é longa, mas um dia eu conto também como é que foi essa história. Mas eu, pessoalmente, entreguei uma camiseta para ele. Ele gostou tanto que tirou uma foto minha e postou no Instagram dele. Então, assim, a gente foi tendo pequenas vitórias ao longo disso. E a moda dentro do hip-hop ela já teve presente desde o início. Assim, aquela conexão de você se identificar com... igual eu falei, com aquele negro norte-americano, você vê que o cara se sentia muito bonito, muito bem vestido, as correntes, os cordões, os tênis, e aquilo lá já me fascinava e eu não sabia por quê, né? A gente demorou para eu conseguir, para eu também me conhecer em relação a isso. E a Interior surgiu realmente nessa necessidade de querer ser visto, de querer ser bem-quisto. Mais do que nunca hoje em dia a moda e o hip-hop andam muito atrelados assim. Eu sou extremamente privilegiado de poder trabalhar com duas coisas que andam muito lado a lado. Assim, estou aqui nessa feira com muita gente importante, tenho um stand da Interior ali, estou vestido de interior, você está de interior. Então, assim, e realmente a roupa ela tem muito poder, assim. E mais do que nunca, assim, isso cada vez está mais forte, assim. A gente vê uma gama de marcas independentes surgindo. Eu estou resistindo, lutando, aquela montanha-russa, né? Mas eu amo o que eu faço. Lembrando que vai ter sorteio depois aí, né? Vai ter sorteio. Só não sei Vamos sortear uma camisa também, depois vamos falar o número. Mais uma camisa para sortear. Fechou, aqui esse top o negócio aqui. Eu queria que o Hugo e que o Carlos me declamassem alguma coisa de vocês para o pessoal conhecer. Uma poesia, se quiser. O livro, gente, o livro. O livro. Você precisa do livro. Ela precisa do livro rapidinho aqui, já volto para a roda. Hugo. Vou deixar ela. Ela primeiro? Tá bom. Vamos ouvi-la para a gente ficar aguçados. Então, como eu disse, esse livro faz parte de vários encontros, né, com diversas mulheres. E aí teve esse caso que aconteceu e eu
tentei transformar ele numa pequena história. Ela não saiu de um conto de fadas. Corpo magro, cabelo curto, gosta de beber uísque e fumar longos cigarros. Nos conhecemos em uma roda de maquis, escondidos dentro de uma rua que fica dentro de outra rua, onde pessoas se reúnem para conversar sobre política. A única mulher entre uma dezena de homens, eles a chamam princesa. Ela responde com os olhos puxados, quase fechados, debochados, brotou da Nigéria e andou por 9 países. Tem coisas interessantes para falar, mas, na maioria das vezes, prefere ficar calada. Para ela, em Côte d'Ivoire existem muitos homens desocupados. Entre carnes de caça, peixe brasado e escargot, conversam sobre a economia, o preço da cerveja e uma possível guerra civil. Um deles a chama Mon Amour, mon chéri, que é cuidar dela. Com a voz rouca, a princesa sussurra. Não tenho casa e nem marido. Na primeira oportunidade irá para Dubai. Perdeu o pai e a mãe. Não se lembra há quanto tempo está sozinha. Uou! Quer declamar mais um? Você está no meio de uma guerra. Parece distante geograficamente. Não vale a pena lutar. Você é um prisioneiro de guerra. Os bombardeios não te alcançam. Não vale a pena lutar. Destruição enquanto a tecnologia avança, animais extintos, política de morte, golpe após golpe, presidentes eternos, a propaganda, as mentiras, o ódio das pessoas que não estão lutando, casas invadidas, corpos mutilados, os sofrimentos e o exílio. Passagem de um território para o outro. Violência despedaçada na estratosfera e profundezas do mar. A pequena guerra individual e psicológica. Cibernética, química, religiosa. Sua cela é pequena. A comida está no fim. Uou! Salva de palmas. Quer declamar também, André? Se quiser. Bom, essa poesia tem toda uma história, né? Porque foi o primeiro poema que eu escrevi. E uma vez perguntaram para mim, Hugo, por que você escreve, né? Porque antigamente eu escrevia poemas mais românticos, mais líricos, né? Eu lembro que foi no meu primeiro casamento eu escrevia muito, né? Tava ali apaixonado, primeiro namoro, então tava, né, meio que nessa pegada, né? Essa poesia mais romântica. Daí depois começou meio que vir esses poemas mais de protesto mesmo, mais agressivos, porque eu precisava me expressar, eu precisava colocar para fora, não é? E a poesia me ajudou a me libertar. Eu precisava colocar o grito, não é? Porque aquilo me sufocava muito, né? As porradas do cotidiano me sufocavam, me apunhalavam, né? Daí eu tive que ir pro grito, tive que ir pra guerra, né? Então vamos aí. Pode ser esse? Então vamos aí. Esse poema é meu grito de guerra. Uma homenagem aos grafiteiros aí. Grafiteiro. Ouvi uma bela história de um homem que se achava o dono da verdade. Ele se achava o dono de tudo. Ele se achava o dono do mundo. Mal sabia o que dizia. Mal sabia o que fazia. Ele não aceitava tudo o que acontecia ao seu redor. Violência predominante, medo constante. Coisas tão horripilantes da vida. De uma vida inteira, de vidas antepassadas. Ele só queria uma solução. Um dia ele viu uma arte esculpida no muro. Ele não entendia. Ele não sabia o que significava. Parecia um grito de horror, de calamidade, da sociedade procurando uma solução. A arte, naquele momento, estava em sua mente presente. Ele sabia que podia dominá-la, bastava ele querer. E saberia que ia se tornar, e se tornou um verdadeiro grafiteiro. Um grafiteiro. Essa é a história de um homem que podia fazer o que quisesse de sua vida. Bastava ele querer. Ele se tornou um verdadeiro grafiteiro. Um grafiteiro.
Tá aí, grafiteiro do meu Uou, primeiro livro. Uma salva de Essa palmas. tem umas poesias. A gente está indo para a reta final da nossa mesa. Depois vai ter o show do MB2. Vão ter os sorteios, então, que eu não sei como é que vai ser a regra. Eles falavam sortear, eles que decidem a regra. Mas eu queria ver se alguém tem alguma pergunta para o pessoal. Por favor. Espera aí que está chegando o microfone. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Hugo, começar por você, só queria que os quatro respondessem, tá? Cultura marginal e cultura periférica são sinônimos? Estão muito atrelados, não é? Como é o seu nome? Ricardo. Ricardo, porque assim, eu penso a cultura marginal e a periférica, né? Fazendo uma associação da época da ditadura militar, quando teve a literatura marginal, dos anos 70, no Rio de Janeiro, né? O movimento lá dos mimeógrafos, foi Chacal, Cacaso, uma turma ali, uma galera, né? Que fazia um movimento ali nas universidades, com poesia, né? Então, assim, atrelando esse movimento que teve na década de 70 no nosso país, e trazendo agora, começo dos anos 2000, quando começou a Cooperifa, Sala do Binho, né? Essa literatura emergente das periferias. Assim, eu faço essa relação, a literatura marginal dentro daquele campo, né, década de 70, com essa literatura periférica, com essa produção contemporânea que vem rolando nas periferias, né? Então, a gente pode dizer que estão ali atreladas, né? Só que, ao meu ver, muda o tempo, né? Então, tem essa cronologia de um movimento que a gente vê na década de 70, que emergiu na época da ditadura, e esse movimento aí mais atual, né? Essa literatura contemporânea. Então, a galera da periferia produzindo arte aí na periferia, né? Lembrando que o Hugo está vendendo o seu livro aqui. Então, por favor, prestigiem. Alguém quer complementar, por favor? Para mim é a mesma coisa, né? As pessoas vêm falar assim, poxa, mas é favela ou periferia, né? É a mesma coisa, né? Então, os nomes que têm sido criados, inclusive, são bem interessantes, né? Lá no Rio de Janeiro a gente tem o pessoal da Marginal, com NOW, de agora, né? E aí é isso. Eu acho que a periferia sempre esteve à margem. E é sobre isso ser marginal, né? Nós sempre estivemos à margem. E não tem nada de mais nisso, muito pelo contrário. Resistência, assim como favela é resistência, né? Marginal é resistência, né? É isso. Kalimann e Bebeto querem falar? Mais alguém? Perguntas? Ali, aqui na... pode falar. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar para a Kalimann, que fiquei curioso nas suas andanças aí pelo mundo, com certeza deve ter rolado muita coisa, assim. Você poderia falar algum incidente que foi marcante, algum desse contato assim que foi bem interessante? Sim, com certeza. O livro ele está repleto dessas histórias. Eu acho que quando a gente se disponibiliza para a vida, coisas acontecem. Então, eu sempre tive essa característica também de ir pelos sinais, sabe? Eu vou muito pelos sinais. Alguma coisa acontece, então eu vou pela simetria da vida, sabe? O destino, que porta é essa? Eu vou entrar, eu quero ver. E a curiosidade, né? Então, por exemplo, tem uma história que está no livro e ela parte desse princípio de deixar a vida acontecer. Eu estava no Catar na época e o Oriente Médio é um... Desculpa, que eu estou um pouco gripada. E o Oriente Médio fecha tudo muito cedo no Oriente Médio, sabe? Então, tipo, às vezes você está numa festa, principalmente nós que somos brasileiros, a gente quer mais, e aquilo dali encerra, tipo, 9 horas da noite já não tem mais nada. E, em especial, no Catar, eu estava lá fazendo pesquisa sobre essa escravidão contemporânea, né? Porque a gente passou por todas essas construções na Copa e realmente foi
foi bizarro, né? Tudo que aconteceu com o trabalho de diferentes culturas, os expatriados indo para lá, enfim. Estava lá um tempo, teve uma festa, e foi até uma festa do Flamengo. O jogo foi Flamengo e Liverpool. Eu fui nesse jogo, finalizou a festa, e finalizou o jogo, todo mundo foi para a festa, e aí, no final da festa, acabou cedo, era num hotel, porque as festas acontecem no hotel, ficou todo mundo ali na porta do hotel, já não tinha mais nada. E aí eu comecei a conversar com uma mina, uma marroquina, e outra era uma argeliana, da Argélia. E aí a gente começou a conversar, e a gente pensou, caramba, a gente queria mais, tal. E aí tinha um cara que era um brasileiro, que ele estava indo embora em algumas horas, até o voo dele ia sair, e ele estava lá porque ele tinha ido ver também o jogo. A gente começou a conversar, todo mundo. E aí tem essa coisa lá no Catar, às vezes você quer beber mais um drink, alguma coisa, quem está no apartamento pode pedir. E a gente combinou com ele, vamos subir todo mundo, e aí você pede mais, pega um drink, a gente paga, e enquanto o seu voo vai sair daqui a pouco, a gente bebe mais um pouco e depois a gente parte. Aí a gente foi para lá, e a gente estava marroquina, estava Juliana, estava eu, a gente conversando. De repente, o celular dele sumiu. Aí o celular dele sumiu, ele começou a... Cadê meu celular? Ele ficou noiado. A marroquina pegou, foi embora. Ficou eu e a mina Juliana tentando achar o celular do cara. Achou o celular. Ele ficou meio desesperado, porque ele já tinha que ir embora. Pegou a mala dele, saiu. Ficou eu e ela. E a gente ficou rindo daquela situação, falando, não, vamos finalizar a noite aqui. Eu falei com ela, vamos lá para o meu apartamento, vamos fumar uma xixa, que é um narguilé. Aí a gente foi e ficou lá, fumando narguilé. E Sabrina, o nome dela, assim, é uma mulher muito diferente. Ela tinha um chapéu, umas unhas grandes, calça colada, assim, ela muito interessante. E aí a gente passou a noite naquilo, dançando, fumando xixa. O cara do apartamento veio bater de outro apartamento e falar, vocês estão fazendo barulho. A gente riu de tudo, se acalmou. E aí a gente conversando, ela me falou sobre a guerra no país dela. Falou sobre o quanto aquilo tinha sido difícil para a família dela, em especial para a migração. E a irmã dela casou com um francês e foi morar no Catar, por isso que ela estava ali, no Catar. E aí ela foi para ser babá das duas crianças, que eram filhos da irmã. Chegando lá no Catar, o marido da irmã se converteu e começou a falar que ela era uma puta. Falou, você é uma puta, você sai pra festa, você é uma mulher da vida. O cara ficou sério, né? Sério na religiosidade dele. E aí pegou as coisas dela e levou para o aeroporto com ela, sem comprar passagem nem nada, e abandonou ela lá. Ela, como era uma mulher independente, ela falou, não vou passar essa vergonha, não vou voltar para casa da minha família. Vou ficar aqui, vou conseguir emprego, vou conseguir trabalho e vou sobreviver à minha luta. E ela fez isso, ela é uma mulher incrível. Ela começou a trabalhar na área de construção lá. E eu lembro que tinha essa cena que a gente foi até o balcão, assim, a varanda, e tinha o pessoal construindo. Eu falei com ela, nossa, eu não aguento mais ver tanta construção aqui, construção demais. Muito trabalho, essas pessoas que não param. Ela falou, eu já estou acostumada. Eu estou acostumada também com os homens que andam de branco e as mulheres de preto. E aí ela foi e me contou a história dela, que em algum momento dessa trajetória dela, ela começou a sair com um expatriado, um cara também que não era do Catar, porque, né, se você é catari, você é do Catar, senão você é mão de obra, você está expatriado. E aí ela começou a namorar, e em algum momento o cara foi agressivo com ela, bateu nela, bateu muito, ela me mostrou as fotos, nariz quebrado, costela, tudo, ficou destroçada, essa mulher. Ela foi na delegacia no Catar e o policial perguntou para ela, você é casada com ele? Ela falou, não. Ele falou, então você sai daqui, porque senão a gente vai te prender. Você está errada. Então é sobre isso. Eu acho que eu tive que passar toda essa trajetória com ela para que essa história ela pudesse vir à tona. Aí, nesse momento, a gente se abraçou, isso foi super forte, a gente chorou. E ela é uma grande amiga até hoje. É uma mulher incrível que eu admiro demais. Caramba. Estela, dá tempo de mais uma perguntinha? Dá tempo? Uma pessoa...
A pergunta é para você mesmo. Eu gostaria que você falasse sobre o seu filme. É um longa-metragem? É documentário? Esse filme que eu citei aqui, né, que foi meu primeiro filme, o Livres, ele é um documentário, ele é um docudrama. Ele é metade ficção, metade documentário. Hoje eu tenho outros filmes, mas ele foi bem especial. Foi logo assim que eu estava terminando meu estudo de audiovisual. Eu queria muito fazer um filme. Eu estava trabalhando num jornal, um jornal popular. E aí meu editor também, que estava indo para a área do audiovisual, ele falou, olha, tem essa matéria para fazer que são sobre egressos, homens que foram presos, e eles estão querendo filmar com o seu próprio celular um filme. E aí eu fui lá fazer a matéria, conheci esses caras, e eles ficaram sabendo também que eu era do audiovisual, eles tinham muita vontade de fazer um filme, falaram, a gente quer, vamos fazer esse filme, vamos fazer. Bom, eu não imaginava, na época, falando, nossa, é um filme muito masculino, até são homens, egressos, nossa, que incrível, tudo. Eu passei um tempo com eles, escrevi esse projeto, a gente arrecadou esse filme de forma popular na internet, foram quase R$200 mil arrecadados. A gente fez uma campanha de arrecadação e a gente foi fazer de uma forma totalmente independente. Então, esse filme se chama Livres. Hoje ele cumpriu tudo. Ele foi para festival nacional e internacional, televisão, em streaming, tudo. E está no YouTube, ele está disponível. Quem quiser assistir. E esse filme foi muito especial, foi muito interessante. Então, são essas pessoas que que passaram pelo sistema prisional de 5 a 10 anos de prisão. Eles estão encenando suas próprias memórias. Eu assino o roteiro, mas a ideia original é deles. A gente construiu junto essa linha narrativa. E esse filme é incrível, porque ele me abriu várias portas para a arte. Obrigado. Estela, tem só uma menina aqui na frente que ela levantou a mão várias vezes para a gente fechar, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Bruna Ramos. A minha pergunta vai ser mais direcionada para o André, tá? Mas se alguém quiser complementar, vai ser perfeito. Eu estou cursando jornalismo e a minha área de interesse é justamente a área cultural periférica, porque eu imagino que você teve essa mesma virada de chave de reconhecer que somos brancos e que temos privilégio suficiente para conseguir direcionar o holofote para os povos, né, que não têm. E até eu estou fazendo assessoria de imprensa num projeto aqui da cidade, que é o CEL, que é o Centro de Educação em Artes Unificado, lá da Zona Leste. E também faço assessoria de imprensa no grupo de hip-hop, chama The Power Music Dance. Ele já ganhou várias competições nacionais, é um dos melhores no cenário nacional. E a minha pergunta é como você tem essa sensibilidade de não colocar os holofotes para a gente como jornalista. Porque eu vou dar um exemplo, que eu fiz um pequeno documentário sobre esse grupo de hip-hop e eu fui muito parabenizada. De começo eu fiquei, ai, que bom que reconheceram, mas só foi isso, sabe? As pessoas só, nossa, você é uma ótima documentarista. Eu ficava, tá, e o The Power? O que você achou da história deles? Eu nem prestei atenção, fico... Sabe? E eu tentei ser o mais intimista possível, porque eu fiz justamente na época em que eles iam competir o HHI, que é o Hip Hop International, que é uma seletiva para o maior festival de hip hop do mundo. Então eu acompanhei antes como eles montando a coreografia. Eu infelizmente não pude estar na competição, mas eu entrevistei eles depois. Foi super intimista, eu fiquei super chateada porque eu me senti uma má jornalista pelo fato de que os holofotes não foram para eles, foram para mim. E aí a minha dúvida é isso, como você trabalha esse holofote, basicamente? Ótima pergunta. Na realidade,
Eu hoje escrevo livros, né? Estou indo para um terceiro livro, mas eu confesso que é muito raro ver uma publicação hoje minha no portal da Agência Notícias da Favela, como vocês vão ver agora, dia 1º, né? Dia do Trabalhador. E é isso, a Agência de Notícias da Favela surgiu para que a população da favela seja protagonista, para que cada um, né? Interessante lembrar que eu fui espancado numa favela por um policial porque eu estava na favela, né? E na favela é óbvio que talvez eu pudesse ter morrido ali naquela situação, né? Mas estava na favela. Na favela é diferente, é um corte de classe, né? Quando tem a questão racial é 1000 vezes pior, mas existe um corte de classe para quem está na favela ali, né? Então é isso. A Agência de Favela é muito democrática nesse sentido de que mais de 800 colaboradores, né, são em sua grande maioria da favela. Óbvio que se a pessoa é estudante de jornalismo e quer discorrer sobre a favela, escrever sobre a favela, a gente dá esse protagonismo também, né? Eu dou muita palestra por aí, as pessoas querem escrever, querem participar, e vamos lá. Mas o protagonismo principal é a Agência de Notícias Favelas. E uma coisa muito interessante, tá, gente, que quando nós criamos a Agência de Notícias Favelas, a gente estava com uma dificuldade muito grande de grana, e aí uma empresária falou para mim assim: André, se você mudar o nome, porque favela é meio pejorativo, aí a gente apoia. Aí eu falei para ela assim: a senhora já esteve numa favela? Ela falou assim: não. Eu falei: então, nós não vamos mudar o nome. E aí veio essa história de comunidade, não pode chamar de favela, que não sei o quê. Nunca deixamos de chamar favela. E agora o IBGE recentemente reconheceu que o nome é o quê? Favela. Então vem desse protagonismo, inclusive de uma identidade que a população tem da favela por ser favela. Orgulho de ser favela, né? Aliás, minha escola de samba, né, que cantou isso esse ano. Orgulho de ser favela, sua voz do gueto. Minha Mangueira, né? Que eu não podia deixar de falar que está fazendo 97 anos. Mas é sobre isso, o protagonismo é para ele. Eu hoje, né, até um editor falou para mim um dia desse, já faleceu, antes de falecer ele reuniu comigo, tomamos uma cerveja, jantamos. Aí ele falou: pô, André, você não está mais fazendo jornalismo, você virou um empresário da comunicação comunitária no Brasil. Aliás, o Silvio Tendler falou sobre isso para mim esses dias. Não sei quem conhece o Silvio Tendler, é um grande cineasta. Ele quer fazer um filme agora, dirigir um filme sobre os 25 anos da Agência de Notícias das Favelas, que se confunde com a história da comunicação comunitária e da mídia alternativa no país. Mas é isso, é um veículo muito democrático, né, porque surgiu exatamente por conta disso. E a gente não foge aquilo, né, conquanto que hoje, realmente, né, estamos pensando num quarto CNPJ, hoje é o grupo ANF, mas tem uma coisa que está estampada aqui, é a minha única tatuagem na vida. É a tatuagem da ANF, porque eu não vou fazer outra coisa na minha vida, até meus últimos dias, que é democratizar a informação da favela. Agora, o protagonismo não precisa ser meu, até porque o que a gente quer é deixar legado. O que eu quero na minha vida é dizer que valeu a pena passar por essa vida e construir um mundo melhor. É sobre isso. Uou, uma salva de palmas. Para a gente fechar, então, vai rolar o sorteio, é isso, Bebeto? Vai rolar, hein? Como é que vai ser esse sorteio? Tem os números, não tem os números? Posso só complementar? Desculpa, só claro. Complementar uma situação, porque você falou de documentário. Como eu sou documentarista também, eu vou te falar assim: aproveita o seu protagonismo, sabe? Porque você é uma mulher, você tem lugar de fala. Então, uma coisa muito boa para você fazer como documentarista é fazer isso, uma união. Você vê, então, por exemplo, nem tudo você precisa assinar. Então, você pode... É assim uma forma de você dar o protagonismo
protagonismo. Porque o protagonismo, às vezes, ela está muito assim sobre quem contou a história. Então, se você vai contar a história de outro território, de outras pessoas, que você está adentrando no território dessas pessoas, nada melhor do que você dar o protagonismo para aquelas pessoas. E talvez é isso, você se torna coadjuvante e você ou fica igualitária, entende? E você dá voz. É sobre isso, é isso que dá voz. É nós que temos mais possibilidades, que somos pessoas brancas, adentrar a territórios afrodescendentes ou de povos originários ou de outras mulheres em outras situações sociais, e a gente não só apontar, contar aquela história, mas a gente informar, fazer com que aquela pessoa conte sua própria história, ajudar essa pessoa a contar sua própria história e nomear ela e dar impulso para que ela faça isso sozinha depois, porque ela não vai precisar de você, aí você vai contar outras histórias. Muito bom, muito bom. Eu vou fazer o encerramento oficial da mesa para a gente proceder ao sorteio na sequência. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, quero agradecer a Gisele pela essa curadoria, pela mesa maravilhosa. Uma satisfação enorme. Eu aprendi muito aqui hoje. Eu estou muito feliz de saber que a gente está tendo esse debate de alto nível numa praça em Poços de Caldas, terça-feira. Bebeto vai ter o show aqui daqui a pouco. Comprem os livros. Tem um livro do André lá na Neo Marginália. O Hugo vai estar aqui autografando. Então, comprem os livros, estimulem a arte marginal, que vale muito a pena. E eu quero agradecer enormemente a todo mundo e a gente vai partir para o sorteio. Pessoal, na verdade, a gente vai encerrar a mesa agora. A gente vai fazer uma transição de palco para a gente conseguir montar aqui toda a questão do show do Bebeto. E no final do show do Bebeto, a gente vai fazer o sorteio, certo? Quem ainda não pegou os números, podem pegar aqui comigo. Peguem os números então com a Estela. E a Isa, quero agradecer também a Isa que está fazendo o painel. Ela vai terminar ainda. Ô, Tadeu, podemos deixar os arrobas aqui, nossa, por favor, todos vocês. Nosso é Agência de Notícias das Favelas, né? Instagram. Casa da Favela, tá? Esses dois eu acho que são os principais. E o meu é Jornalista André Fernandes, com um A só. Tudo junto. Jornalista André Fernandes, com S no final. Cali? Cali escreve. Muito fácil. Cali ponto escreve, que é o que eu faço, eu escrevo. MB2 Oficial, todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter, todas. @Hugo Rodrigues Paz no Instagram, Facebook Hugo Paz. Tem meu blog também, retratosdehugopaz.blogspot.com. Uou! E vai ter sorteio então. Todo mundo pegando o número com a Estela ali, que vai ter o sorteio depois. Isa, obrigado. Parabéns pelo painel. Vai terminar ainda? Fechou. Ela vai finalizar ao longo do show do Bebeto. É isso então, gente. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite.